Agora, eu não sei como é que você observa isso. Eu fiquei assim, quando você falava de Hitler também, que a pessoa se apropriou do poder, foi eleito pelo voto. Por exemplo, quando no ano passado, se eu não me engano, acho que foi no ano passado, em que passaram os caças eh, eh, os caças como é que dá o nome? Faz defesa do Brasil, que estou esquecido agora. Sim, que faz a defesa do Brasil, da Força Aérea Brasileira. Pestinho do Supremo, que quebrou todos os vidros, quebraram os vidros. Então eu fiquei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aquelas frases muito pesadas de ameaça, que aquela outra expressão que um cabo e um soldado poderia fechar o Supremo. Eu fiquei assim, eu me tirou o sono, né? Porque quando acontece um problemas parecidos assim, a igreja, porque cuida das pessoas. A igreja é que sofre mais, é que se preocupa demais, é quem é mais procurada em momentos difíceis. Meu Deus, será que vai acontecer o pior? Essas expressões, e ninguém foi preso, ninguém foi questionado assim à altura, porque tanto tempo se construir ainda não está perfeito, mas se construir onde chegamos, para depois uma pessoa dizer, sobretudo, que está lá na frente, dizer, um soldado e um cabo poder fechar o Supremo. Então, foi um risco também? Ainda está sendo um risco? Ou, como é que você vê isso também? Me parece dar uma melhorada, graças a Deus, porque a nível de mundo, o mundo não permite mais isso, mas aparece algumas pessoas por aí que se sentem dono de tudo, de todos e do mundo, né? Olha, a democracia, ela, em qualquer lugar do mundo, ela corre riscos sempre. Porque a democracia, ela é o poder do povo, temos democracia, e que, como ela é representativa, são escolhidas pessoas, né, a partir, inclusive, até daquelas teorias do pacto social, né, a gente vem lá de Rousseau e outros, dos contratualistas, né, é um contrato social, né? Existem pessoas que estão à frente do governo e que essas pessoas é que administram, representando aos cidadãos. Essas pessoas, elas passam aí um certo período e depois elas concorrem em eleições para que possam continuar ou não. O fato é que nós temos alguns riscos, principalmente ligados atualmente no mundo e principalmente no Brasil, do populismo, por exemplo, do autoritarismo. O populismo, ele leva políticos a tentarem utilizar meios que, na verdade, são menos estratégias políticas, como deveria ser utilizado dentro do campo político, da estratégia política eleitoral, mas são coisas que apelam, medidas que apelam à questão da figura de um salvador da pátria, a figura de alguém forte que vai cuidar. Democracias fortes são democracias em que as instituições funcionam, e funcionam a partir daquela ordem de onde emana a tripartição de poderes de Montesquieu, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Os poderes, eles são harmônicos e independentes entre si. Então, quando a gente vê, no caso, o poder executivo tentando assumir áreas de querer impor ao legislativo ou ao judiciário, ou de repente também judiciário tomar medidas que de repente possam afrontar outros poderes, ou o legislativo também, há um desequilíbrio. Então, o Brasil, nos últimos anos, nós vivemos esse desequilíbrio, e vivemos realmente um risco muito grande. E ainda corremos esse risco. A maturidade política, segundo a ciência política, ela deve prescindir de dois fatores básicos. Primeiro, uma cultura política que faz com que o cidadão tenha consciência que ele vota e que o voto dele escolhe o melhor. Ponto. Uma outra situação está ligado a quem exerce o poder. Porque se o exercício do poder não é feito de acordo com o que emana, do que prescreve a lei, e a nossa lei maior é a Constituição, aí nós corremos riscos. Então, nós corremos riscos. Infelizmente, no Brasil, nós precisamos avançar muito na questão de cultura política. Eu, inclusive, na minha dissertação, tive que colocar na finalização da Constituição, não lamentar, só descrever, que, infelizmente,
A Igreja Católica deu a sua contribuição quando cedeu toda a sua estrutura para que nós fizéssemos a montagem do MCCE e conquistássemos as primeiras leis de iniciativa popular desse país. Mas só que a Igreja Católica, ela trabalha todos os anos com uma campanha da fraternidade que todos os anos enfoca um problema. Nós temos tantos problemas na sociedade, a Santa Madre Igreja, ela tem que acolher a todos. Então, a Santa Madre Igreja não ia trabalhar todos os anos, ela faz um start. E a sociedade é que deve assumir. Então, o que observa-se é que, em termos de participação política, nós estamos ainda muito, muito aquém do que deveria ser. Aqui no Brasil, nós não temos uma questão de um trabalho para que as pessoas tenham cultura política, que as pessoas tenham consciência do voto, das estruturas, como é que realmente deve funcionar. Aí é onde entra o clientelismo e o patrimonialismo, que termina, e o populismo, que termina colocando em risco as estruturas. Clientelismo numa cidade pequena, como Caxias, por exemplo. Então, cidades pequenas, o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, nós temos 5.570 municípios, no Maranhão nós temos 217 municípios. Esses 217 municípios, em muitos deles, desde 88, as pessoas só devem entrar no serviço público através de concurso. Mas isso vem sendo reiteradamente desrespeitado por gestores. O Ministério Público entra com ações, mas existe uma brecha na lei que diz, para situações de emergência, e eles utilizam isso para ficar. Quando se contrata pessoas trocando por voto, é realmente um desvio, é realmente um momento em que está se desvirtuando o exercício realmente, né, do poder. E em nível de populismo e de autoritarismo, eu sou jornalista, eu faço parte do Sindicato de Jornalistas do Maranhão. Inclusive, o nosso presidente luta muito, quer muito que a gente forme um comitê aqui na cidade de Caxias, nosso sindicato, uma delegacia aqui, nosso sindicato. Eu sou jornalista ligado à FENAGE e ligado à FIGE. Eu sou um dos únicos jornalistas internacionais ligados à FIGE aqui no Maranhão. Por que eu fiz isso? Porque como eu fui estudar fora, meus professores de ciência política, a minha orientadora, inclusive participa de programas televisivos em Portugal, eu vi a necessidade de, em algum momento, ter que ser correspondente, participar de eleições de outras partes do mundo. Então, eu, como jornalista ligado à FIGE, eu tenho uma carteira internacional de jornalista. Então, eu posso, em qualquer lugar do mundo, acompanhar as situações. Então, essa questão do autoritarismo, a gente vê reiteradas agressões ao jornalismo. Eu lamento muito quando o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e outras pessoas se dirigem à imprensa dizendo, a imprensa não presta, a imprensa é exigente. É necessário que se entenda que há setores da imprensa que possam não estar atuando de maneira X ou Y, e é democraticamente permitido se fazer crítica. Setores, pois claro, mas toda generalização, ela realmente, infelizmente, não é boa. É como você chegar a um policial, por exemplo, cometer um ato que não está correto e de repente dizer, olha, toda a polícia não deve prestar porque aquele policial fez um ato errado, de jeito nenhum. O policial fez uma coisa errada, então ele vai ser punido. A tropa, ela é dentro de uma legislação que faz com que ela funcione direito. Nós, jornalistas, temos um código de ética, como outras profissões. E se alguns colegas jornalistas ou se alguns meios de comunicação se desvirtuam e são passíveis de crítica, que sejam criticados, mas que não seja de maneira generalizada, agredida a tudo e a todos, porque a comunicação é uma das bases. Inclusive, o professor Pedrinho Guareschi, padre Pedrinho Guareschi, é uma das bases da minha pesquisa. Que também é filósofo, né? Isso. Pedrinho Guareschi tem um trabalho muito interessante aqui no Brasil, em relação aos meios de comunicação, porque o trabalho da comunicação, essa questão da comunicação, tem uma parte especial no meu trabalho de dissertação de mestrado. O que Pedrinho Guareschi, em suas pesquisas, chegou à conclusão, segundo os autores de suas pesquisas, que, segundo alguns jornalistas, como Pedro Henrique Amorim, Paulo Henrique Amorim, me perdoe, Paulo Henrique Amorim, Sandra Balão, em Portugal, e outros autores que estudei, eles colocam que nós temos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a imprensa é considerado como o quarto poder. Pedrinho Guareschi alerta que esse quarto poder corre o risco dele ser capturado. E no Brasil, infelizmente, a gente vive essa realidade, onde não há uma democratização, como deveria haver, dos meios de comunicação. Agora, isso é uma coisa também com raiz histórica, padre. Segundo Pedrinho Guareschi, Paulo Henrique Amorim e tantos outros que eu pesquisei, acontece o seguinte.
O Brasil seguiu o modelo americano de implantação de comunicação. Na Europa, eu estive na Europa, estive em Portugal, estive visitando as televisões de Portugal. O que acontece? Na Europa, por causa da Segunda Guerra, os meios de comunicação nasceram com um controle muito grande do Estado, porque eles eram uma questão de unidade nacional. O senhor está me entendendo? Guerra. Então, não poderia o setor privado ser dono das meios de comunicação, porque um setor privado podia receber dinheiro de fulano Beltrano e fazer isso. Então, era muito ligado ao governo. Já nos Estados Unidos, os meios de comunicação nasceram muito ligados ao setor privado. E o Brasil adotou essa política. O que aconteceu? Monopólio. O que é monopólio? É quando determinado segmento fica na mão de poucas pessoas. Poucas famílias conduzem e são responsáveis pela comunicação no Brasil. Poucas famílias mandam na comunicação do Maranhão. Poucas famílias mandam na comunicação de Caxias. Isso é uma coisa histórica, que os nossos pesquisadores e quem eu pesquiso demonstram pelas suas pesquisas que já foram feitas e que nós, com a nossa contribuição à academia, pesquisamos esse assunto e buscamos maneiras de verificar como, através de iniciativas como a MCCE, como os nossos comitês da cidadania aqui em Caxias e tantos outros, para que a gente possa fazer com que as pessoas, através da OAB, onde nós temos a nossa Comissão de Direito Eleitoral e tantas outras comissões que trabalham, nós tenhamos cultura política e que as coisas que sejam necessárias nesse país sejam mudadas, porque a gente elege bons deputados federais, bons senadores, e eles façam leis que nos interessem. Então, o risco que a democracia corre passa pelo populismo, passa pelo autoritarismo, passa também pelo clientelismo, pelo patrimonialismo. Clientelismo é essa relação danosa, né, de dar aqui, tomar ali. Patrimonialismo é você não saber o que é público e é privado. O cara vira prefeito da cidade, daqui a pouco ele anda com os carros da prefeitura para ele, como a gente já viu em outras cidades por aí, nós temos muitos exemplos nas pesquisas que já fiz. Realmente são riscos que a democracia corre e muito nós precisamos continuar fazendo, Santo Padre, enquanto cidadãos, enquanto pesquisadores, para que a realidade como essas mude. Mas não porque nós somos heróis e vamos mudar o mundo, porque nós somos humildes colaboradores, a messe é grande. Os operários são poucos, mas a população consciente e participando, aí sim é que há transformação. Tivemos aqui a alegria de conversar com o nosso amigo, o comunicador, o professor, o mestre em ciência política, o Reginaldo Pinho. Então, Reginaldo, obrigado pela sua presença, e a Diocese de Caxias, que fica salvo esse link, que vai acompanhar muito essa nossa entrevista. O abraço a toda a família e, através de você, a todos aqueles que fazem a comunicação aqui em Caxias, no Maranhão, né? E aqueles que estão sempre pensando, usando... Continuo um humilde colaborador desta igreja, viu? Dessa exatamente, diocese, a gente sabe, pode contar com você. Sempre estou à disposição, né? Hoje em dia eu já faço mais um trabalho de assessoria, fazendo cursos, mas sempre à disposição. Você é demais. Então, muito obrigado, Reginaldo Pinho. Se tiver palavras finais, pode fazer. Bem, o primeiro agradecimento sempre é a Deus. Eu fico muito triste quando alguém vai na universidade e de repente sai de lá dizendo: Deus não existe, tal coisa não existe. A primeira disciplina que nós pagamos quando fazemos um curso superior é metodologia científica. E aí os nossos teóricos da metodologia científica, como Eva Maria Lacasso, como Marconi, como Prodanov, e tantos, Maltês e tantos, inclusive a doutora Paula do Espírito Santo, que foi minha orientadora de mestrado, a metodologia científica diz que existem formas de conhecimento. E as formas de conhecimento, elas não se degladiam. Elas se complementam. Elas caminham juntas. O conhecimento científico é eu continuo na academia. Graduado, pós-graduado, mestrado, já sonhando com doutorado. Mas serei sempre um cristão, porque o conhecimento religioso, ele é um ponto de fé. Ele é uma experiência que nós temos pessoal com Deus. E não é por ser formado nisso ou naquilo que deixo de ter respeito e viver o meu conhecimento religioso. Totalmente diferente. Então, o conhecimento religioso, o conhecimento científico são duas formas de conhecimento. Então, eu agradeço a Deus, como cientista, mas como cristãos, agradeço a Deus por ter galgado tanto e quero galgar ainda mais e que continue humildemente contribuindo com a nossa Santa Madre Igreja, com a sociedade,
através dos movimentos sociais de onde sou egresso, e que continue sempre lutando juntamente com a sociedade por dias melhores para todos, com o nosso ofício de pesquisador, de professor, de advogado, de comunicador. Quero aqui deixar meu abraço a todos, agradecendo, dizer que humildemente esse trabalho que eu fiz esse ano vai estar sendo lançado em livro. Quero o senhor lá, quero o doutor Marlon Reis. Estarei lá. Estaremos fazendo um momento bonito aqui em Caxias, resgatando, quem sabe, até o MCCE, tá? Muito obrigado a Deus, muito obrigado a todos que de maneira direta ou indireta colaboraram para esse momento. Dom Wilson Basso, um grande abraço lá em Imperatriz. Dom Sebastião, nosso bispo atualmente. Dom Wilson estava aqui quando eu comecei esse mestrado. A minha esposa, a minha família, que é a base de tudo. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Padre, pela sua amizade, pelo seu companheirismo, por tudo que eu aprendo do Senhor. Meu Deus, como é bom você conviver com o que é bom. Eu tenho sorte de há muito tempo conviver com as pessoas da igreja, com caminhada de igreja. Não sou perfeito, sou um ser humano, um cidadão, com as minhas limitações, mas sempre perto do que é bom. E eu fico muito feliz de estar sempre aqui perto do Senhor, da minha Santa Madre Igreja, de todos nós, colaborando com o que é bom. Muito obrigado, Padre. Muitíssimo obrigado, Reginaldo Pinho, e a todos vocês que nos acompanharam no programa O Povo de Deus, e também pelo YouTube, Diocese Caxias MA. O nosso abraço fraterno e fiquem todos com Deus.